Bom, como eu disse para vocês, o fato social ele é baseado na ideia, no conceito de coerção. E o filme, né, ele tem vários elementos de coerção que vão aparecendo no decorrer, né? É um filme muito interessante por conta disso. Eu acho que é um dos melhores filmes para entender o conceito de fato social meio que numa prática, né? É um filme, claro, mas que aborda questões que é bastante real, né? Que são questões bastante que estão aí no dia a dia de muitas pessoas. Então, em especial a questão do uso de drogas, né, que é muito presente ali no filme. Então, nós temos, por exemplo, né, a questão da família. Né? A família é um elemento coercitivo. Em todos os casos. No meu caso, no caso de vocês, né, a família ela molda muito o indivíduo, né, como a gente deve agir, como a gente aprende. O nosso primeiro contato, né, com a sociedade é a família. E a família ela impõe um padrão de comportamento, né, ou ela tenta pelo menos impor um padrão de comportamento. Então nós temos no filme o caso do pai, por exemplo, né, o pai ele é bastante autoritário e ele tem bastante medo dos desvios do filho. Tá? É a questão das drogas e muito mais ainda a questão da homossexualidade. Então é interessante como que no filme em vários momentos ele teme, né, pelo fato de que seu filho seja homossexual, né, por conta dos relacionamentos que ele acaba tendo, ele usa brinco, né, e depois a questão da droga, que acaba sendo um grande elemento, né, que vai perpassar todo o filme. A irmã dele, né, que é uma menina bastante conservadora e controladora, né, ela passa a ideia, né, que ela detém um certo saber, então ao deter um saber, ela detém um certo poder, né, inclusive de coerção sobre a família, sobre a mãe, sobre o pai, em relação a como agir, né, já que o irmão foi pego, foi flagrado, né, usando droga, no caso a maconha. Então, ela, como detentora de saber, ela detém um certo poder, né? Ela acaba sendo um elemento coercitivo durante todo o filme em relação à forma de agir da família, e ela é bastante conservadora também. Né? Ela detém um saber, mas é um saber muito limitado, né? Mas dentro daquela realidade, ela detém um saber superior, né? No caso, aos seus pais. A mãe, né, bastante passiva durante todo o filme, e ela é controlada pelo pai e pela filha. Ela acaba, né, sofrendo bastante a questão da coerção. Aí ela não tem como agir e como se colocar, como se posicionar, né, frente àquela realidade que é apresentada no filme. A gente percebe que tanto no caso do pai, da mãe, da filha, né, são posições, são papéis que são definidos exteriormente. Né? O filme é muito claro qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai, né, dentro da lógica familiar, o papel da filha que estudou, que tem um certo saber, né, e detém um certo poder também. Uma questão que é bastante clara no filme é que como essas situações elas são colocadas, né, elas perpassam todo um padrão de comportamento, a gente percebe que já gerou um certo conformismo, ou seja, as pessoas aceitam aquela situação. E ao aceitar a situação, ao se conformar com ela, não percebe mais, né, o exercício da coerção. Que é isso que o Durkheim coloca também. Né? O Durkheim fala que quando a gente sofre a coerção e quando essa coerção se torna recorrente, né, a gente se conforma com ela e acaba não sentindo mais, né, o exercício da coerção, que é o que aparece, né, no filme também. Então percebam que vários elementos que o Durkheim coloca, né, a gente pode encontrar ali no filme. Outros elementos de coerção, né, os amigos. Então, a gente percebe como que os amigos exercem uma influência muito grande sobre o personagem principal do filme, que é o Neto. Né? Muitas vezes a coerção se dá pelo constrangimento. Né? Tipo, eu fico constrangido em não agir daquela forma ou não exercer, né, ou não desenvolver um certo comportamento como os meus amigos esperam. Então existe um padrão de comportamento que é adequado pelos amigos. Né? Então a questão das drogas, por exemplo, a questão da pichação, né, quando eles são pegos pelos policiais. Então eu tenho que desenvolver, eu tenho que agir da forma como é esperado pelos meus amigos se eu quiser fazer parte daquele grupo, né, se eu quiser fazer parte, né, daquela micro sociedade ali que são os amigos do Neto. E quando isso não acontece, há um sentimento de estranheza, de deslocamento. Percebam quando o Neto está em Santos e está junto com outro grupo de pessoas que não são os amigos dele, né, que ele fica constrangido, ele não sabe como agir, ele não sabe como se comportar. Né? Então é a questão do estranhamento. E o estranhamento ele é coercitivo também. Né? Ou você vai aprender a agir daquela forma como, né, as pessoas estão agindo para poder se manter naquele grupo, ou você vai sair. Né? Então aí é isso que o Durkheim fala da questão da coerção. Né? Ou você
se adequa e você passa a fazer parte daquele grupo, ou você é excluído dele. Né? Essa exclusão, como vocês podem ver, não é que vão mandar você embora daquele grupo, falar você não pode mais participar daqui. Né? Mas naturalmente você vai se sentindo desconfortável e acaba deixando de participar, né, daquele grupo. A escola, né, então o filme, claro, também mostra o professor, né, os alunos não prestam atenção na aula, né, o professor tentando trazer algumas questões interessantes ali, mas a escola não consegue exercer, né, um papel de coerção, né, como deveria, como o Durkheim mesmo espera, né, que seja preparar esses adolescentes para poder viver em sociedade. Né? Mas, por outro lado, a escola é um espaço de socialização importante. Como a gente vê também no filme Aos 13, como já indiquei para vocês. Né? Apesar dos adolescentes não gostarem muito da escola, a escola é um local importante, né? Onde eles vão conhecer outras pessoas, onde eles vão se relacionar com outras pessoas, onde eles vão, de alguma forma, socializar. Né? Então, mesmo que a escola não esteja exercendo necessariamente aquele papel, né, de fazer com que as pessoas possam se relacionar ou viver em sociedade de uma forma como a sociedade espera, é um espaço importante de socialização, como o filme mesmo mostra. A polícia, um elemento punitivo, né? Então exerce um poder, uma coerção, né? A punição, então você vê que mesmo o policial, quando pega o neto, seus amigos pichando, eles agem, né? Eles extrapolam, na verdade, eles pegam lá o material que estava sendo usado pelo neto, né, e o spray, e acaba passando na cara do neto. E ele fica bravo com o pai, e fica bravo com razão. Né? Por mais que ele esteja sendo, né, seja uma contravenção, ele não poderia, né, o policial nunca poderia fazer o que fez. Mas o pai acaba aceitando a ação do policial como normal. É a questão aí da coerção também que o policial exerce na manutenção da ordem. Né? Então, para manter a ordem, ele acaba extrapolando e a ação dele é aceita de forma natural, né, pelo pai, mas não pelo filho. Né? Que ele percebe que houve um extrapolar da sua ação. A equipe médica no hospital, né, depois que o neto está internado, também exerce coerção. Então é interessante perceber isso, né, como que o hospital ele coage tanto pelo saber, né, o conhecimento socialmente aceito do médico, dos profissionais da saúde que estão ali presentes. Tanto é que o pai, a irmã, a mãe, ninguém questiona o que o médico fala. Né? Ele tem um saber e esse saber coage também. Né? O saber como elemento de poder. E por outro lado também existe a coerção ali como punição. Né? Então, assim como o policial ele tem a questão do elemento punitivo, também no hospital a gente encontra isso. Então, quando o neto não se comporta de forma adequada, ele é punido. Né? Então, a gente percebe como que a punição também está presente ali dentro, né, do hospital. E um outro elemento presente também de coerção é o treinamento da empresa. Quando tem uma pessoa que está ensinando, né, como vender. Né? E ali a gente percebe aquele elemento de coerção, como que você vai coagir a pessoa a comprar. Né? Então é bem presente isso também nas organizações, em especial quando se trabalha com vendas. Então perceba que a questão da coerção é um elemento que está presente no filme, né, em vários momentos, né, e em várias situações. Um outro elemento que está presente no filme é a questão da consciência coletiva, né, ou da consciência pública, ou seja, a consciência coletiva ou consciência pública é quando a sociedade exerce uma vigilância sobre os cidadãos. Né, e o cidadão acaba, né, por conta dessa vigilância, incorporando alguns conceitos ou incorporando alguns comportamentos e acaba reproduzindo, né, esse comportamento. E quando esse comportamento não é adequado, ele acaba sendo punido de alguma forma. Então, o caso da droga, né, que aparece no filme é isso. A consciência coletiva ela entende que a droga não deve ser utilizada, né, que a droga é um problema. E realmente eu também entendo que a droga seja um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje. Né? E no filme mostra como que a consciência coletiva não aceita isso. Tá? Então quem está envolvido com a droga, de alguma forma será punido, mas não todas as drogas. Aí é que tá, né? A consciência coletiva também determina o que é droga. Né? Para nós, droga é aquilo que é ilícito. Né? A droga lícita, como aparece em vários momentos no filme, né, é aceita de forma tranquila. Assim como algumas contravenções. Então a gente percebe que a consciência coletiva ela não aceita algumas contravenções, mas aceita outras. Né? Por exemplo, a contravenção do neto pichando o muro é inaceitável. Mas a contravenção da irmã dele, que tem várias multas, né, é tranquila. Né? Você tem algumas multas, vou pagar as multas, tal, mas é uma contravenção que é socialmente aceita. Né, que a consciência coletiva aceita.
né? Não é algo grave, não é tão grave quanto pichar o muro. Sendo que nos dois casos são contravenções, né? Deveria ser tratado da mesma forma. Então, a droga é um elemento que aparece durante todo o filme, onde a consciência coletiva não aceita, né? É inaceitável a pessoa utilizar as drogas ilícitas, né? Não as drogas lícitas, e nós percebemos que o comportamento indevido, nesse caso, né? Esse comportamento que não é aceito, vai além das drogas no filme, né? Outros elementos aparecem, mas a droga é um grande elemento, é um grande norteador. E é interessante como que o diretor do filme vai mostrando como que a droga está presente na vida das pessoas de uma forma geral, né? A mãe é fumante, vocês percebem que ela fuma o tempo todo. E não tem um problema sério mostrado, você não deve fumar, né? Mas ela fuma, toma café, apaga o cigarro num copo de café, né? É um elemento que aparece ali no filme. A bebida no bar, então o pai está dirigindo, para no bar, bebe, né? Isso não tem problema, né? Apesar da gente saber que não é isso, mas, né, no filme não aparece como sendo um grande problema. A consciência coletiva não condena isso, né? Condena sim as drogas ilícitas. O médico que faz uso de bebida com remédio também, né? Mistura bebida com remédio. Então a gente percebe que o tema droga está presente durante todo o filme, e mostra como que a consciência coletiva ela também é seletiva, né? Tipo, olha, droga ilícita não pode, mas beber, fumar, ou tomar remédio de forma não adequada, tá, isso aí não é tão grave assim. Assim como não é tão grave assim você furar sinal vermelho, assim como não é tão grave assim você parar em fila dupla, mas pichar é grave. Percebe? É a consciência coletiva que vai determinando o nosso comportamento. A gente vai incorporando essas ideias e assim para a gente poder viver, né, em sociedade. Né? E o que a sociedade não aceita como adequado é o que é considerado ilegal, problemático, criminoso. E as pessoas que estão vinculadas, né, a essas ações que são consideradas inadequadas, elas serão de alguma forma punidas, né, ou tiradas de circulação, né, de sociedade. É o comportamento que é anormal.